Queridos, graça e paz, bom dia. Nesse dia que nós nos lembramos um pouco sobre o sacrifício de Jesus, um dia onde nós nos lembramos sobre a paixão de Cristo, sobre como Ele se sacrificou, como Ele morreu por nós. Eu queria ler 2 textos com os irmãos e compartilhar algumas coisas que o Senhor tem movido no meu coração nesse tempo. O primeiro texto de Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo e perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou, porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte. Eu fico olhando para esses 2 textos e para nossas atitudes mediante essa palavra. O Senhor Jesus, como disse, e o texto bíblico nos relata, na noite em que ele foi traído, ele encontra com seus discípulos, e no meio de seus discípulos tinha o traidor, tinha Judas, e nós imaginamos, nós falamos, vamos jogar Judas fora, mas Jesus coloca Judas na mesa. E Jesus, na noite que foi traído, ele reúne com seus discípulos, ele pronuncia sua morte, ele diz que iria morrer, mas chega o dia que ele morre. Chega uma sexta-feira que ele é levado na madrugada, ele é açoitado, ele é ferido e ele é morto. Eu não sei se você consegue entender que tudo isso aconteceu por causa minha e por causa sua. O texto da palavra do Senhor diz que ele não tinha pecado nenhum. Não se achou pecado nele. Pilatos, ao interrogá-lo, diz: olha, eu não acho nenhum culpa nesse homem. Mas ele foi ferido pelas minhas, pelas suas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, como Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fico imaginando isso e pensando na frustração dos discípulos ao olhar para aquele cenário e esperar um Jesus, como eu disse na pregação do domingo passado, esperar um Jesus que olha, que iria nos transformar a nossa situação, que ia restaurar a nossa casa, que iria transformar as nossas vidas. E isso é maravilhoso, nós olhamos para isso, mas chega um dia que a nossa esperança se esvai porque Jesus morreu. Os discípulos se encontraram sobre essa inquietação. Jesus era o servo sofredor anunciado, ele deveria morrer, eles sabiam disso, mas chegou o dia. Chegou o dia onde as cores não tinham mais sentido. Ontem a Bisp Deide postou no Facebook dela uma frase dizendo que no dia que Jesus nasceu, à meia-noite teve luz
E no dia em que ele morreu, ao meio-dia, teve trevas. E hoje é um dia onde nós precisamos relembrar que houve trevas quase 2000 anos atrás. Jesus foi morto. Nosso Redentor foi entregue por nós. Esse sentimento precisa estar no meu e no teu coração. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem olharmos para esse sentimento de uma forma verdadeira. Sem darmos valor por isso. O texto de Romanos capítulo 1 diz que nós não tínhamos obras nenhumas para que pudessem nos resgatar. E como Romanos diz, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis se comparar a Deus, mas ele abriu mão de tudo, se tornou servo. E a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ao olharmos isso, nosso coração necessita de um sentimento. E o sentimento que o nosso coração precisa é de nos rendermos a esse Deus. Ele se entregou. A frustração dos discípulos é entendível quando nós olhamos para esse cenário e pensamos: o nosso melhor amigo morreu. Ele não merecia. O texto de Lucas, capítulo de número 24, que é o encontro de Jesus no caminho de Emaús. Depois de ter ressuscitado, ele pergunta aos discípulos e fala: o que está acontecendo? Os discípulos ainda não tinham reconhecido ele. E os discípulos olham para ele: olha, você é o único judeu que não sabe, nosso amigo, nosso mestre, aquele que nós caminhávamos há 3 anos juntos, se entregou por nós, ele morreu. E nós acreditávamos ser ele a esperança de Israel, mas ele morreu. Mediante a morte nós somos confrontados com o entendimento de fé, com a nossa fé. A nossa esperança mediante a morte precisa ser confrontada. Jesus morreu. Isso precisa estar no nosso coração. Ele se entregou, ele foi obediente até a morte de cruz.